Quero convidá-los, irmãos, para abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, iremos ler a partir do versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, esta é a Tua palavra, palavra viva e eficaz. Eu te peço, em Teu nome, que o Senhor possa produzir em nosso coração vida e entendimento para a mesma. Guarda-nos, ó Pai, tire toda a distração, tire tudo aquilo que possa dispersar a nossa atenção ao estudarmos a Tua palavra nesse momento. É meu pedido em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando uma nova série de mensagens na igreja, intitulada Nós, Ele e Eu. E o tema da mensagem desta noite é Relacionamentos restaurados pelo Senhor. Relacionamentos restaurados pelo Senhor. A nossa vida, ela tem muitos altos e baixos. Há momento em nossa vida que nós não conseguimos corresponder às expectativas que outras pessoas têm para conosco e também nós para com outras pessoas. Não é incomum encontrarmos pessoas feridas, feridas na alma, feridas no corpo, pessoas que tiveram um comportamento ou tomaram uma decisão equivocada e que sofrem decorrência dessa decisão equivocada em sua vida. Não é incomum vermos pessoas que precisam tomar remédio, se medicar, para poder aliviar essa dor que traz dentro de si. Dores estas que são muitas vezes carregadas por esta pessoa durante longos anos de sua vida. O nosso sentimento é algo sério e precisa ser tratado. Há pessoas feridas e por causa da sua ferida, ela não consegue viver uma vida de qualidade. Você provavelmente, talvez tenha tirado férias nos últimos meses. Alguns tiraram férias agora, no mês de janeiro. Você já imaginou ir para um local lindo, local dos sonhos, uma viagem que você tanto esperou ao longo da sua vida e se planejou para ter? Você vai àquele local e você está no seu quarto, você deita e ao teu lado está o seu cônjuge e mais uma outra pessoa. Você vai ali naquela piscina ou naquele local onde você está, e você vai tomar a sua refeição, senta ao seu lado o seu cônjuge e mais uma outra pessoa. Você anda ali naquela cidade, começa a tirar selfie, começa a fazer retratos para postar e falar: olha, eu estou me divertindo. E ao seu lado está o seu cônjuge e mais uma outra pessoa. Você volta para o Brasil, volta para a tua casa, e aí quando você está ali pegando as suas malas, você está ao lado do seu cônjuge e aquela outra pessoa que não sai do teu lado. Vai para a tua casa e essa outra pessoa está com você. Essa pessoa está do seu lado, falando, colocando ideias na sua mente, atrapalhando os bons momentos da sua vida. Assim é
quando nós trazemos o sentimento da culpa e o rancor. Nós sempre transportamos um sentimento, essa pessoa pelo qual nos feriu, e quando nós não liberamos o perdão para essa pessoa, nós estamos presos. Não importa onde você esteja, não importa o que você faça, essa pessoa vai te acompanhar. Não importa que você esteja acompanhado de pessoas incríveis que você ama, ao seu lado estará esta pessoa, trazendo à sua memória aquilo que você não consegue se libertar da tua culpa, do perdão. Quando pensamos em relacionamentos restaurados pelo Senhor Jesus, nós precisamos justamente entender que a igreja é composta por pessoas que foram feridas, pessoas que são feridas e pessoas que precisam ser curadas. Curadas pela graça de Jesus. Quantos de nós não tomou uma decisão equivocada e por conta dessa decisão entristecemos o nome do nosso Deus? Foi o caso de Pedro. E eu quero hoje, nessa noite, olhar para a vida desse personagem bíblico e extrair lições de como nós podemos restaurar relacionamentos por meio da graça de Jesus. Olhando Pedro antes desse momento com Jesus, ele era um dos discípulos. Pedro foi conhecido por ser um homem impetuoso, explosivo, um homem que estava ao lado de Cristo, um homem que caminhou como um dos discípulos, um homem que quando viu Jesus andando sobre o mar, ele falou: se é o Senhor Jesus, eu quero ir. Andou sobre as águas, veio o vento, afundou. Pedro participou do momento da transfiguração. Pedro fez uma confissão cristocêntrica, aonde Jesus perguntou: quem eu sou? E aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai falar: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, ele é um homem que, quando Jesus falou que ia ser entregue nas mãos de pecadores para ser morto, Pedro falou: de maneira alguma. Senhor, eu morrerei ao teu lado, estarei contigo. Mas Jesus fala para Pedro: Pedro, é o seguinte, eu orei por você, e você vai me negar. E Pedro falou: ainda que eu morra, não te negarei. Jesus está no Getsemane, e ali naquele momento no Getsemane, quando Judas vem entregar Jesus, Pedro saca uma espada e corta a orelha. Falou: aqui não vai ter esse processo lento. De uma certa maneira, Pedro estava confiante em si, mas só que Pedro viu que as coisas estavam se tornando complicadas. Prenderam Jesus. E ao prender Jesus, Pedro o acompanhou de perto. E quando alguém perguntou se ele era um dos seguidores de Jesus, Pedro fez questão de negar. Não conheço, não sei quem é esse homem. E ele saiu praguejando. E naquele momento que ele negou pela terceira vez, o galo canta. Jesus olha para ele e Pedro se derrama em choro. Imagine só o coração de Pedro. Ele andou ao lado do mestre, do Messias, durante 3 anos e meio. Viu milagres que ninguém conseguiu ver. A multiplicação dos pães. Ele viu pessoas mortas sendo ressuscitadas. Pedro viu uma série de coisas. Ele viu o mestre ensinando, pregando. E agora, ele o nega. Ele teve medo, e ele sai e vai chorar. Pedro, nesse momento, estava provavelmente destruído. O que foi que eu fiz? No entanto, Jesus morreu. Acabou. Não tinha o que ser feito. Ninguém ressuscita. Até aquele momento, ninguém havia ressuscitado. Pedro simplesmente falou: acabou. Foi bom enquanto durou. Pedro volta a pescar. Bom, vou voltar a pescar. Algumas mulheres no domingo voltam e falam: olha, a pedra rolou. Um anjo apareceu-nos, falando que o Jesus ressuscitou e que
Ele está vindo adiante de nós. Pedro corre, chega lá no sepulcro, vê o sepulcro vazio. Pedro, talvez olhe aquele local e fale: e agora, será? O que pode acontecer? Mas Pedro toma as suas devidas atitudes. Ele precisava ser restaurado. Ele precisava ser confrontado por Jesus para poder se tornar o Pedro, capacitado para fazer uma grande obra em nome de Deus. Jesus então aparece a Pedro e os discípulos. Ele estava pescando, Jesus acena, e depois que Pedro reconhece Jesus, ele corre, come, e depois da refeição, Jesus faz justamente essas 3 perguntas: Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro foi: claro, te amo. Agora imagine só no momento, você se colocando no lugar de Pedro. Jesus sabe o que você fez, sabe que você o negou, conhece o seu coração, sabe muito bem o que você fez. E naquele momento em que Jesus te pergunta: Pedro, você me ama? A resposta dele: claro, eu te amo. Mas imagine só por dentro como ele poderia estar. Será que Jesus sabe? Será que de fato ele sabe que eu neguei? Sim, Pedro sabia. Pedro tinha consciência. Quando Jesus faz novamente a segunda pergunta, Pedro responde: eu te amo. Sabes que eu te amo. E na terceira, ele se entristece, porque de fato, ele cai em si e ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu vejo justamente nesse momento em que Pedro fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, o Senhor sabe o que eu fiz, o Senhor sabe muito bem que eu te neguei, o Senhor sabe que eu fui um covarde, que na hora que a coisa apertou eu quis sair correndo, eu não quis pagar o preço, eu não quis enfrentar, eu não quis encarar de frente aquela situação, porque eu não queria que acontecesse comigo o que estava acontecendo com o Senhor. Mas Jesus, ele surpreende e fala: então Pedro, então cuide dos meus, cuide das minhas ovelhas. A partir desse momento em que Pedro, ele é restaurado por Cristo, a vida de Pedro não é mais a mesma. Esse homem que negou a Cristo, que era impulsivo, agora ele começa a ter uma nova trajetória em sua vida. Ele agora começa a enfrentar novos desafios, que irão requerer a graça de Deus sobre a vida dele. Aqui nós podemos aprender algumas lições. Nós podemos transportar todas as nossas mágoas, frustrações, e deixar que elas dominem o nosso presente. Ou podemos fazer como Pedro, reconhecer a nossa falha e seguir em frente em Jesus. Jesus, ele justamente veio trazer para nós restauração. Jesus não é o acusador. Ele poderia muito bem nesse momento falar: está vendo, Pedro, é por isso que eu te falei naquele dia que você iria me negar. Eu sabia, eu já sabia o resultado. Jesus, ele não usa essa retórica. Jesus usa graça. É por isso que a igreja de Jesus deve representar essa graça para o ferido. E talvez você possa entrar aqui nessa noite ferido com uma história de vida, ferido, enganado, abandonado, e você tem permitido que todos esses sentimentos conduzam a tua vida, e você não quer encontrar a libertação que Cristo deseja entregar a você. Nós precisamos viver uma novidade de vida, e não tem como viver em novidade de vida carregando a culpa. Nós precisamos perdoar e ser perdoados. Cristo nos perdoou dos pecados. Algumas pessoas se acham mais poderosas do que Deus, ao ponto de dizer: eu não perdoo, eu não perdoo.
Eu não perdoo aquela pessoa que me causou tamanho trauma na minha vida. Eu não perdoo porque eu fui abandonado quando pequeno. Mas quem é você? Quem sou eu? Quando alguém afirma, sendo um cristão, que ele não perdoa, ele se coloca acima de Deus. Porque Cristo, embora sendo ultrajado ali na cruz, ainda assim, naquele momento fatídico, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O crente em Jesus não pode viver uma vida em prisão com algum sentimento de culpa e não querendo liberar perdão para aqueles que o ofendeu. Eu não estou dizendo que é fácil, mas através de Jesus nós podemos vencer. E é isso que Pedro estava aprendendo com Cristo. Quando Pedro foi restaurado, ele recebe a graça de Cristo. Pedro, então, ele tem uma nova direção na sua vida. Ele tinha ali cometido uma ofensa, ele recebe a cura, a graça de Cristo, e agora ele tem uma nova vida. Qual é a nova vida? O resultado desse perdão sobre a vida de Pedro. Pedro, ele foi usado por Deus na pregação do Pentecostes, conforme registrado em Atos capítulo 2. Deus usou a vida desse homem, um humilde pescador, para falar no poder e na autoridade de Jesus a centenas e milhares de pessoas numa pregação onde várias pessoas se converteram e aceitaram Cristo como Salvador. Esse homem rude, que na hora teve medo, se levantou como uma voz profética e confrontou líderes religiosos, foi açoitado, recebeu chicotadas em praça pública, foi lançado numa prisão, e dentro de uma prisão, acorrentado, Deus o liberta de uma maneira sobrenatural. Ele envia um anjo, um terremoto, liberta, e Pedro sai ali daquela prisão. Detalhe, Pedro estava numa prisão com uma grande segurança, e ninguém viu Pedro saindo. Quando Deus quer nos libertar, não tem corrente humana que nos segure, meus irmãos. Não há corrente, não há sentimento mais poderoso do que a graça de Deus. Pedro, esse homem que ali naquele momento estava naquela prisão, ele confiou no Senhor. Ele foi usado também para curar um cego de nascença na porta de um templo. Pedro, ele pregou a outras pessoas como o centurião romano Cornélio. Pedro foi usado por Deus para escrever 2 epístolas e provavelmente influenciou João Marcos para escrever o Evangelho de Marcos. Segundo a tradição cristã, Pedro foi pastor em Roma, na cidade de Roma, aonde talvez tenha morrido. E por fim, Pedro, ele era considerado como uma das colunas da igreja. Que mudança na vida desse homem. Um homem que poderia ter acabado o seu ministério naquele exato momento quando ele negou a Cristo. Ele poderia, naquele momento em que ele negou a Cristo, falar: acabou. Foram 3 anos de dedicação da minha vida. Foram 3 anos e meio de dedicação intensa. E agora não tem mais solução para a minha vida. Acabou minha vida, acabou meu ministério. Não sei mais o que fazer. E é justamente nesse momento que, quando Pedro não sabe mais o que fazer, Cristo aparece a ele e o restaura e mostra para ele a direção que ele deveria seguir. Meus irmãos, a nossa vida não acaba porque somos feridos. A sua vida não se tornou uma história sem final feliz, porque nós temos, como crentes em Jesus, uma esperança, a certeza de um final ao lado do nosso Pai. Nós cremos em finais felizes, porque nós somos crentes em Jesus, e a palavra de Deus diz que a morte não é mais poderosa do que o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós não estamos debaixo da maldição, Cristo nos liberta. Talvez você esteja se remoendo com tantas feridas, se cobrando. Meu irmão, Cristo não te cobra. Cristo chama você para viver em novidade de vida. Libere o perdão. Receba o perdão de Deus. Viva uma nova vida.
Não deixe que os sentimentos conduzam os teus passos, até mesmo te afastando do Evangelho, te afastando do convívio da tua família, te afastando do convívio de outras pessoas. Deixe Cristo reinar no teu coração. Viver em novidade de vida, como Pedro viveu, é receber esta restauração. Nós recebemos o ministério da reconciliação. É isso que o apóstolo Paulo vai falar a nós, ali a igreja de Corinto, por intermédio da igreja de Corinto. Nós somos agentes da restauração. Nós temos que apresentar às pessoas que existe perdão, que existe algo mais excelente. Esse mundo não tem nada de bom a oferecer, apenas ilusão. Quando nós nos calamos, quando nós nos silenciamos, pessoas continuam vivendo debaixo da escravidão dos seus sentimentos. Que tipo de sentimento tem aprisionado você? Que tipo de sentimento tem feito com que a tua vida literalmente pare e não avance? O que você tem carregado nesses últimos dias, nesses últimos anos? Cristo nos chama para aceitar essa graça. E eu gostaria de desafiar você a aceitar essa graça, liberar o perdão. E quando você olhar para a pessoa que te ofendeu, você possa dizer: eu já te perdoei. Não é fator meritório, eu já perdoei você. Não tem mais nada que me impeça de desenvolver com você um relacionamento. Devemos ter o padrão de Cristo como nossa referência. E se por um lado você foi a pessoa que causou o dolo, ore ao Senhor, peça perdão a Deus. E peça para que Ele te dê sabedoria, para que dentro do possível, haja restauração entre você e a pessoa ofendida. Peça graça, peça ajuda. Lembre-se de Jesus. Tenha Ele como referencial na tua vida. Não deixe que pequenas coisas contaminem o teu coração e te impeçam de ser usado como Pedro foi usado, e te impeçam de ver aquilo que Deus está por fazer em nosso meio. Vamos orar? Eu quero convidar você nesse momento para orar. Mas antes da minha oração, eu quero convidar você para fazer uma varredura na sua vida. E de repente examinar o seu coração. Às vezes você pode ouvir o nome de uma pessoa e só de ouvir o nome, o seu corpo começa a ter palpitações, o seu corpo começa a reagir de uma maneira ruim. Só de trazer a lembrança você começa a se sentir mal. Que tal hoje você dar um passo de fé e falar: Senhor Jesus, me perdoe, me liberte, restaure minha vida. Eu quero sair desse culto transformado, confiando no que o Senhor pode fazer na minha vida. Fale com Deus e depois nós iremos orar juntos num outro momento. A cura, meus irmãos, em Cristo Jesus. Nós estamos num ambiente propício para Deus fazer algo poderoso em nossa vida. Estamos reunidos em nome de Jesus.
talvez você esteja tão fraco ou fraca, cansada, envergonhado por ter feito coisas erradas, destruído o teu casamento, destruído a vida dos teus pais, destruído uma carreira, ou está ressentido porque você foi a vítima. E nessa noite, que tal você entregar esta área da tua vida nas mãos de Jesus? Dizendo: Pai, toma em tuas mãos, me liberta da raiva, me liberta do ódio, me liberta da vergonha, me liberta, meu Deus, e me ajude a perdoar. Se você deseja que oremos com você, pedindo sobre a tua vida a graça de Deus para que você seja forte nessa área. Se você quiser ficar em pé, como um ato, ore por mim. Essa é uma área que eu clamo a Deus, para que eu seja forte para vencer. Não sei se é um desejo do seu coração, estamos entre irmãos. Deus abençoe tua vida. Somos um corpo, e Jesus nos restaura. Vamos orar. Pai, há tanta gente que traz consigo sentimentos que tem causado, meu Pai, um dissabor à vida. Dissabor este, meu Pai, que eles muitas vezes não sabem como lidar. Alguns, por tomar decisões erradas, por não te buscar, causaram ferimentos a outras vidas. Já outros estão sofrendo porque foram feridos. Mas, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que não há ferida, não há trauma, que o nome de Jesus não nos possa curar. Pai, eu te peço, meu Deus, a restauração para a vida desses irmãos que nessa noite clamam a Ti. Tu sondas o coração de cada um, meu Pai. Tu sabes aquilo que pesa, aquilo que nos incomoda, aquilo que tira a nossa alegria, aquilo que tem ocupado o nosso coração e tem nos impedido de sermos usados como Pedro foi usado. Pai, que nessa noite as correntes do pecado sejam quebradas para a glória de Jesus sobre essas vidas, ó Pai. E que ao sair deste culto, essas pessoas possam, meu Pai, ter a força vinda dos altos céus, para poder, em Jesus, poder viver em novidade de vida, não sendo dominado por um sentimento, mas vivendo, meu Pai, na esperança de que Cristo é tudo sobre a vida dele, sobre a nossa vida, meu Pai. Ó Deus, nós te amamos. Ó Deus, nós te pedimos graça sobre graça para podermos enfrentar essas lutas, ó Pai. E nós cremos que com Cristo nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Com Cristo nós conseguimos vencer. Com Cristo, meu Pai, nós podemos viver uma novidade de vida, meu Pai. E nessa noite, para que essa vitória, meu Pai, seja plena em nossa vida, nós subjugamos todo o nosso ser, todos os nossos sentimentos, todo o nosso caráter aos pés da cruz, para que seja moldado de acordo com o Teu querer, o caráter de Cristo. Guarda-nos, ó Pai. É a minha oração crendo na vitória que nós temos recebido nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que essa graça de Jesus continue te fortalecendo para que você possa viver em novidade de vida. Nós iremos cantar uma canção, faça dessa canção uma continuidade da tua oração.